Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui para vocês. Estou tentando gravar esse vídeo há alguns dias, mas estava um pouquinho complicado. Mas vamos lá, eu queria conversar um pouquinho sobre a situação, né? Como estão funcionando as coisas na escola, o que a gente planejou aí para os próximos dias, como é que a gente está passando por esse momento, dar uma satisfação para vocês. A gente está preparando bastante coisa para dar um suporte para todos os pais e alunos do Camões Pinóquio. Então, eu preparei aqui o vídeo para falar de algumas coisas e para falar disso também. Tá beleza? Primeira coisa, eu recebi algumas mensagens, recebi mensagem até de uma mãe no Instagram na semana passada, depois do último vídeo, da última circular que a gente soltou na última sexta-feira, antes dessa, depois do decreto do Witzel antecipando as férias escolares. Falando sobre algumas questões de legislação, artigo 23 da LDB, parecer do CEB 38 de 2002, que são legislações que a gente já conhece, né, bastante por trabalhar em escola, já leu algumas vezes, e que falam sobre situações atípicas, como é que a gente se comportaria numa situação atípica. A questão é, quando a situação atípica chegam novas legislações e novas portarias para regulamentar essa questão. Então a gente estava esperando por isso e elas vieram, né? O MEC divulgou durante essa semana a edição de uma portaria que vai permitir EAD para educação básica pela primeira vez. O EAD já era possível no ensino médio, até 20% para os cursos diurnos e 30% para os noturnos. Já era permitido também no ensino superior, mas não era permitido na educação básica. Óbvio que isso tem os seus motivos e a gente vai falar um pouco disso também. Tá legal? A escola, a gente fez um esforço ao longo da última semana, porque a gente sabia que ia ser muito difícil para uma parte importante dos pais se adequar tão rápido a um fechamento de sexta para segunda-feira. Então a gente manteve alguns serviços funcionando minimamente, com o menor número de pessoas possível, atendendo o menor número de alunos possível, mas famílias que a gente sabia que realmente precisavam dessa atenção. Essa medida foi tomada muito parecida pelo governo de São Paulo, que decretou o fechamento a partir da segunda-feira, no caso amanhã. Gente, estou em casa, vai ter cachorro latindo, vai ter coisas acontecendo, tá? Não liguem não. E a gente agora reduziu ao máximo qualquer presença de pessoal na escola. Então, 99% de tudo que está sendo feito agora está sendo feito fora da escola, ou home office, ou os professores de casa gravando aulas, e aí eu vou explicar certinho o que está acontecendo para cada um dos segmentos, tá bom? Mas a nossa preocupação é tirar o maior número possível de pessoas lá. A gente vai manter alguns serviços funcionando, como, por exemplo, secretaria. A gente tem um horário de atendimento de secretaria para quem precisar buscar um documento, para quem precisar resolver algum assunto. Eu sei que está todo mundo em casa, mas emergências acontecem e a gente considera isso um serviço essencial. Tem pessoas solicitando histórico, tem pessoas solicitando declaração e a gente vai manter isso, obviamente, com toda a cautela, né? Tirando as pessoas da rua dos horários de pico e apenas atendendo aqueles casos que são urgentes mesmo, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente está planejando? Primeiro, o que a gente está planejando está baseado nos cenários possíveis. Como eu falei para vocês no último vídeo, a gente não trabalha com previsão, a gente não tenta adivinhar o que vai acontecer. A gente se prepara para tudo, quase tudo, para o que é mais provável. Então, a gente estava trabalhando com 3 cenários possíveis, desde a sexta-feira passada. O primeiro desses cenários, que era o mais otimista, até certo ponto utópico, é que a gente retornaria às aulas normalmente no dia 30 de março, que seria a próxima segunda-feira. E a gente preparou materiais de revisão que vão ser disponibilizados a partir de segunda-feira, caso esse fosse o cenário. Tá? A gente tem um segundo cenário, que é uma paralisação, que aí sim é um cenário otimista mais realista. Se você pensar que já tem vacinas sendo testadas, se você pensar que existem coquetéis de antivirais e outros remédios sendo testados e com algum sucesso para controlar os sintomas e para acelerar a recuperação dos pacientes, nesse cenário, o mais otimista que a gente conseguiu ser foi prever um retorno às aulas
no dia 13/4 e a gente está se preparando para esse cenário também. Óbvio que a gente não está colocando todas as fichas aí, mas a gente está se preparando, tá? Então, se a gente retornar dia 13/4, a gente já tem a programação pronta. E a gente está também se preparando para um cenário um pouco menos otimista, um pouco mais pessimista, que seria um retorno lá por volta do início de maio ou posterior a isso. Tá? Um cenário de retorno a partir do dia 4/5, onde a gente vai ter que trazer cada vez mais coisa para o digital. Né? Trazer para o digital, o que é isso? Né? Educação à distância não é o que a gente pretende, né? É o nome que está ali e tal, mas não é bem isso que funciona com a educação básica. Por que nunca se falou, nunca se permitiu educação à distância na educação básica? Porque a verdade é que todo mundo acha que não ia funcionar muito bem, né? Seria uma coisa muito vantajosa para as maiores instituições, por exemplo, que tem escala, poder oferecer cursos para milhares de alunos como a gente tem no ensino superior. Mas ninguém levava muita fé que isso ia dar certo na educação básica, então isso nunca foi nem cogitado. A gente está cogitando porque a gente está passando por uma situação que está sendo tratada meio que como quase que um esforço de guerra. Né? Então, não basta, num cenário desse, a gente simplesmente gravar uma aula e disponibilizar essa aula online e achar que o aluno de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, vai ter a maturidade, vai correr atrás, vai fazer tudo o que tem que ser feito para ele efetivamente aprender aquele conteúdo. Então, não é só botar a aula na internet. E a gente se preparou para isso e a gente tem a nossa maneira de enxergar isso e é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês agora. Então, vamos começar pela educação infantil. Tá? Primeiro, queria mandar um beijo, um abraço, um sorriso aí para os alunos do Pré-2. Alguns alunos reclamaram que eu estava muito sério no outro vídeo. As mães vieram falar com a gente. Então, assunto é sério, a gente fica sério, mas dá para sorrir um pouquinho, dá para ter um pouquinho de alegria também. O que a gente está fazendo na educação infantil? Não adianta uma professora de educação infantil gravar uma aula para você botar seu filho na frente do computador. Isso não existe. A gente não vai fazer isso. O que a gente pode fazer é promover atividades, instruir aos pais como organizar uma rotina e como propor atividades para os seus filhos. Um dos grandes segredos que a gente tem na escola é a existência de uma rotina. Cuidar de criança sem rotina, sem planejamento, é uma das tarefas mais cansativas, mais exaustivas que uma pessoa pode fazer na vida. Tá? Então, a gente já preparou alguns vídeos, a gente vai disponibilizar muita coisa para vocês para dar um suporte, para que vocês possam efetivamente promover atividades dentro de casa que vão manter as crianças ocupadas, que vão tirar um pouco daquela agitação que o tédio causa, né? E para que elas possam se manter num desenvolvimento saudável em casa, o mais distante possível daquela situação de ficar com o telefone celular e ficar olhando para a televisão o dia inteiro. Pai e mãe vão poder olhar para o celular até para aprender como é que se faz um pouco disso em casa. É um pouco diferente de como se faz na escola, mas a gente preparou alguns vídeos já para vocês e a gente continua trabalhando nesse conteúdo. Bacana? Não dá, como eu falei, não dá para tentar fazer EAD para educação infantil. Todas as professoras da educação infantil estão envolvidas nisso, a coordenação da educação infantil está envolvida nisso. Elas mesmas que estão sendo as estrelas vão virar as nossas influencers lá, a gente já está até descobrindo alguns talentos. E tudo isso vai ser feito de acordo com o planejamento, a faixa etária das crianças, os marcos de desenvolvimento para essa faixa etária. Tá bom? Tudo sendo disponibilizado, vocês vão receber isso por agenda eletrônica, vocês vão receber isso por e-mail também. Bacana? Fundamental 1. Fundamental 1 já muda um pouquinho a rotina, né? As atividades do Fundamental 1 elas precisam ser um pouco diferentes, principalmente as atividades na área de linguagem e na área de matemática. Tanto para o infantil como para o Fundamental 1, a gente tem atividades que envolvem exercício físico, a gente tem atividades que envolvem dança, a gente tem atividades que envolvem trabalhos artísticos, que são muito importantes no desenvolvimento da criança, que estão contemplados no nosso currículo e que, para serem desenvolvidos em casa, eles são até mais fáceis
e trazem um resultado muito bacana, tá? Além disso, a grande preocupação do Fundamental 1 é o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da matemática. Isso não é um trabalho tranquilo, não é um trabalho fácil. Por isso também a gente está preparando bastante material para vocês saberem como conduzir esse processo dentro de casa. No Fundamental 1, a gente já tem um aporte de conteúdo, né? A gente já tem revisões sendo feitas pelos professores e caso a gente confirme nesse cenário de após do dia 30 de março, o que é bem provável, a gente tem também como dar para vocês todo o suporte para a gente continuar vendo os conteúdos mais para frente, tá? Você pode me perguntar agora, e esses conteúdos, eles vão ser revistos, eles não vão ser revistos? Como é que isso vai acontecer? Então, gente, não dá para eu responder isso para vocês agora, porque eu teria que fazer uma previsão de quanto tempo a parada vai durar, tá? A gente trabalha com cenários onde uma parada mais curta a gente consegue manter o planejamento até o final do ano, e a gente trabalha também com cenários de uma parada mais longa, onde esse planejamento ele vai ter que ser ajustado, tá ok? Por enquanto, não tem nada atrasado. Por enquanto, a gente está usando o que seriam as 2 semanas de recesso no meio do ano. A gente tem algumas outras datas ao longo do ano letivo que a gente consegue manipular, algumas aulas extras que a gente consegue marcar. Então, a gente tem uma folga aí maior do que 2 semanas. A gente tem folgas de planejamento no ano. Então, a gente tem como reverter uma situação de mais algumas semanas parado. Agora, obviamente, se os cenários mais pessimistas se confirmarem, de uma parada por alguns meses, por exemplo, aí esse planejamento vai ter que ser todo revisto e dependendo da duração da parada, a cara dele vai mudar até o final do ano, tá ok? Então vamos lá. Então Fundamental 1 é isso, tá? A gente também vai passar atividades, de novo, não só conteúdo. Fundamental 1 também não é uma idade, nenhuma idade na verdade, né? Tirando o ensino médio talvez, mas nenhuma idade é uma idade onde dá para a gente simplesmente gravar a aula que a professora daria e oferecer para vocês, para que o aluno assista em casa e faça os exercícios do livro em casa e a gente achar que tá bom, que o conteúdo foi esse. Tem muita coisa para complementar isso e essas atividades que a gente vai sugerir para os alunos e para vocês têm essa função, tá? Além de ter a função de melhorar o ambiente da casa, né? A gente sabe que não é um costume nosso, né, ficar em casa tanto tempo, não é um costume nosso ficar com as crianças em casa tanto tempo, então a gente precisa se planejar e isso também é algo que a gente está trazendo para você ao longo aí das próximas semanas. Fundamental 2. Fundamental 2 já existe uma transição um pouco mais clara para a questão da aula que está sendo gravada. A gente passou a semana passada praticamente inteira gravando aula com os professores de Fundamental 2, para aí sim poder disponibilizar esses conteúdos. Então, para o Fundamental 2, a gente tem as aulas gravadas, a gente tem atividades planejadas para cada uma dessas aulas, e a gente, como eu falei, dependendo da duração da parada, já está marcando sessões de dúvidas, sessões de revisão e monitoria online, onde todos os alunos vão poder entrar numa sala para ter explicações ao vivo, para corrigir exercícios ao vivo, para tirar dúvidas ao vivo com os professores. Da mesma forma que o infantil, da mesma forma que o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o médio também, os professores estão todos mobilizados produzindo essas aulas. Alguns foram à escola semana passada para gravar lá, alguns vão começar a fazer isso de casa, né? E dependendo da condição, a gente ainda vai gravar alguma coisa na escola também. Beleza? Ensino médio. Em ensino médio a gente tem uma facilidade maior. Por quê? Porque todas as aulas, praticamente mais de 90% das aulas, de todos os conteúdos que a gente precisa ministrar no ensino médio inteiro, eles já estão disponíveis dentro do portal do Sistema Coque de Ensino, tá? Então, as aulas já estão gravadas, as aulas já estão prontas. Tem alguns conteúdos que ainda não estão lá ou não estão do jeito que a gente gostaria. Então, esses conteúdos a gente está regravando também para disponibilizar para os alunos, tá? Mas é muito pouca coisa porque eles são espalhados ao longo dos 3 anos de ensino médio. Então, como eu falei, mais de 90% já está pronto e já está à disposição para o aluno. A gente só está organizando, encaixando isso no planejamento para a gente poder consumir esses conteúdos na ordem correta. De novo, com atividades,
com exercícios e, dependendo da necessidade da duração dessa parada, com monitorias e com sessões de dúvidas online. Bacana? Mais um recado, mais um segmento que a gente abriu há pouco tempo, que foi um produto que eu desenvolvi lá dentro, que se chama Rumo ao A, que é de preparação, de montagem de plano de estudo, de organização de estudo para os alunos que estão fazendo vestibular esse ano. O Rumo ao A está funcionando perfeitamente, o Rumo ao A não foi nem um pouco afetado, porque ele já era um programa online, ele já foi pensado para ser todo online. O primeiro módulo que a gente ficou de entregar posterior à compra dos alunos foi agora na sexta-feira, dia 20, ele foi entregue no prazo dia 20, sexta-feira. Se você adquiriu o Rumo ao A, pode entrar lá na sua área logada, que você já tem as aulas todas do módulo 2, né, que foi esse primeiro módulo, e ele vai continuar saindo nas datas, dia 27 e dia 4 de abril, são as próximas datas do Rumo ao A, e ele está no esquema, está em dia, está bonitinho. Também a gente vai marcar com vocês reuniões online para tirar dúvidas e para acompanhar a montagem do plano de estudo de vocês. O vestibular ainda não mudou, tá? A gente ainda não teve notícia de mudança de data de Enem. A UERJ já foi questionada sobre a mudança da primeira fase, que seria agora ainda no primeiro semestre. Também ainda não se posicionou. A gente trabalha com 2 cenários, né? Da manutenção da data da UERJ, que está cada vez mais improvável que aconteça, e do adiamento dessa prova da UERJ, né? Também não vai assustar ninguém se acontecer, e a gente está se planejando para isso também. Como eu falei, os funcionários, 99% deles estão em casa. A gente manteve apenas alguns serviços que não podem parar, né? Algumas questões de manutenção, de verificação que precisam acontecer, mas dentro de todas aquelas noções, aquelas medidas de proteção que a gente já está cansado de ouvir, né, de tomar cuidado, de não transitar na rua em horários de pico e de se manter o máximo possível em casa. O Rio de Janeiro ainda não está de quarentena, a circulação de pessoas não está proibida. Obviamente que se isso acontecer, a gente vai atender de acordo com o que tem. Mas, por exemplo, se eu parar agora, por exemplo, parte de TI, a gente não consegue disponibilizar mais material para você. Qualquer problema que dê no servidor, ele vai ficar parado para sempre se não tiver manutenção. Então, alguns serviços eles estão sendo mantidos. Tá ok? Como eu falei, secretaria funciona em horário reduzido. Alguns pais provavelmente vão querer passar na escola, principalmente do Fundamental 1, para pegar os materiais dos alunos, os cadernos que estão lá. Os livros vocês podem acessar online. Quem tiver caderno sobrando em casa pode usar os que estão sobrando, mas quem quiser tem um horário de plantão na secretaria de 9 a 1 para resolver esses problemas e também para resguardar o pessoal que está trabalhando lá. Gente, eu acho que era isso. Vocês vão receber um comunicado sobre todas essas questões. Vocês vão ter uma área na área do aluno, onde todo esse conteúdo vai estar organizado, onde toda a ordem didática, toda a sequência didática desses conteúdos vai estar apresentada para vocês, onde todos os exercícios e todas as atividades vão estar disponíveis, mas a gente também vai colocar todas essas aulas disponíveis no YouTube. Por que a gente está fazendo isso? Primeiro, elas já vão para o YouTube de qualquer jeito. Elas já vão ficar hospedadas lá porque é o melhor lugar para hospedar vídeo. E a gente sabe que tem muitas escolas que não têm condição de oferecer a mesma infraestrutura para os seus alunos. Então, embora a gente não consiga saber a sequência didática, o planejamento de outras escolas, a gente sabe que os conteúdos que a gente está trabalhando são parecidos com o que outras escolas estão trabalhando na mesma série. E quanto mais aulas, quanto mais material a gente conseguir disponibilizar nesse momento, eu acho que é um pouco da gente fazendo a nossa parte. A gente vê várias empresas, parceiras nossas inclusive, disponibilizando material gratuitamente, Árvore de Livros, Agenda Edu, né? Empresas como a Chloe, que está dando um suporte para a gente no Maternal 1, Maternal 2, abriu para os alunos de toda a educação infantil e de todo o ensino fundamental nosso projetos para que a gente também possa oferecer para os alunos e melhorar e facilitar a rotina de vocês em casa. Então a gente também acha que precisa fazer a nossa parte disponibilizando esse conteúdo para alunos de outras escolas públicas, escolas particulares, que não vão ter a mesma oferta nas escolas onde eles estão
atualmente matriculados. Então, se você conhece algum aluno que está nessa situação, pode indicar o YouTube da gente para eles, pode indicar o Instagram da gente para eles. Todo dia a gente está postando alguma atividade no Instagram, todo dia tem algum vídeo ali instrutivo, e não são, como eu falei, de novo, réplicas do que seria uma aula. Tá tudo sendo adaptado para a melhor maneira da gente fazer isso na casa da gente, com os recursos que a gente tem em casa, para que a gente não surte nesse momento. Eu acho que precisa ter um quê de normalidade, precisa ter um quê de ordem nesse momento. A gente precisa disso. E eu acho que é a maneira que a gente consegue fazer um pouquinho para tentar colaborar. Tá? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Vocês vão receber todas essas informações por circular, na Agenda Edu, no e-mail de vocês. Tá? Eu só quis fazer um vídeo para explicar, olhar para vocês e falar tudo que a gente vai fazer. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode comentar aqui, pode ir lá no Instagram, pode entrar na agenda, pode mandar e-mail, que a gente está trabalhando incansavelmente, sábado, domingo, todos os dias, para estar junto com vocês nesse momento. Beleza? Um abraço, até a próxima.